Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Versículo 6: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Em 1 Pedro tem uma passagem que fala algo semelhante. 1 Pedro 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque é melhor que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Então essa exortação aqui de Colossenses e também de 1 Pedro é a maneira, o modo como devemos tratar os que são de fora. E aí entra não apenas o remim do tempo, aproveitando qualquer oportunidade para falar de Cristo, mas trazendo uma palavra sempre agradável, temperada com sal. Nós sabemos que pouco sal, a comida não tem sabor, muito sal, a comida fica com sabor demais. Então, por isso que tem até um ditado em Goiás, que diz que panela que dois cuidam, ou fica salgada ou fica sem sal. É mais ou menos assim. Não sei se eu citei esse ditado da maneira correta. Mas é a realidade. Inclusive por isso que eu evito, por exemplo, se eu for falar do Evangelho para alguém, levar mais alguém junto. Porque às vezes você constrói todo um argumento, para trazer toda uma... E a outra pessoa junto, às vezes ela não está entendendo muito bem como é que deve ser a comunicação, e ela acaba entornando o caldo, desviando, falando de outro assunto, tirando o foco. Então você está com a pessoa entre a cruz e a espada, E de repente o outro vem com outro assunto, mas também tem aquele negócio, não sei o que, puxa, tirou o foco, Então eu nunca gostei muito de ter mais gente na hora de evangelizar uma pessoa, de conversar com uma pessoa, para poder manter sempre o foco. Agora, o sal, ele era usado nas ofertas do Antigo Testamento, elas eram salgadas. Era colocado sal na oferta. O sal, ele tem uma função de purificador. Nós sabemos que ele é falado de juízo, cada um será salgado com sal. Porque o sal, quando você joga sal na terra, não nasce mais nada lá, não cresce nada. Ele tem esse poder de esterilização também. E sempre no sentido moral, O sal tem o sentido moral dele. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Por quê? Porque a presença do cristão na terra tem dois efeitos. Um, dá sabor às coisas de Deus, a vida e as coisas de Deus. E outro, preserva. Quem já fez carne de sol sabe que tem que salgar antes, para preservar. Então, quem vai fazer feijoada compra lá os ingredientes, eles vêm salgar, tem que ferver tudo antes para tirar o excesso de sal, para poder fazer a feijoada com as carnes de porco salgada. A própria carne charque, é uma carne preparada já para preservar. O sal preserva. Quando o sal for tirado desse mundo, vai descambar tudo. Moralmente falando, vai descambar tudo. Nada mais vai ficar nos eixos, porque o sal vai ser tirado. Vai perder o sabor e vai perder também o poder que o sal tem de neutralizar o mal. Então vai ficar tudo de qualquer jeito aqui. Quando o Senhor, o que é falar temperado com sal? Então tem um exemplo muito bom, que é o da mulher samaritana, O Senhor não chegou para a mulher samaritana e falou assim: ô dona, a senhora tem 5 maridos, a senhora não tem vergonha de ter 5 maridos, não? E esse aí que tá vivendo com ele nem é seu marido? Que coisa feia, dona!
Isso é pecado, viu? A senhora não deveria fazer uma coisa dessa, a senhora vai para o inferno. Ele não chegou falando assim para ela. Ele chega, fala de um assunto que era o que estava na cabeça dela naquela hora, a água, se coloca na mesma situação dela porque ele está com sede. Então ele está tão dependente de água quanto ela. E dele leva a conversa. Leva a conversa. Só que chega a hora, ele fala que ela tinha 5 maridos e eu que estava com ela nem era marido dela. Ela teve 5 maridos, né? Então ele trouxe a palavra, ele trouxe a mensagem, mas temperou com sal. Aquele jovem rico que queria saber o que ele precisava fazer para ser salvo, ele perguntou: o que você entende das escrituras, né? Ele repete o que ele entendia. Ele pega onde a pessoa está, para depois começar a falar com ela. É muito importante isso. Eu me lembro uma lição que eu tive, um irmão, o Douglas, ele morou no Brasil, acho que mais de 1 ano, e alugou uma casa aqui em Limeira. E um dia eu fui lá para bater papo, ele estava no portão da casa, porque tinha vindo o rapaz, um encanador, consertar o hidrante, lá consertar o relógio de água, e ele estava do lado. E eu fiquei olhando também, aí uma hora ele vira para o cara e fala assim: eu também trabalho com água. Ah, o senhor também trabalha com água? É. A água viva. Aí ele começou daí e falou do evangelho para o homem. Então isso é aproveitar a oportunidade, isso é levar o sal, temperar com sal a conversa, né? Não chegar dando tapa, brigando, apontando defeito, mas temperar com sal a conversa. É claro que vão ter situações quando você encontra um herege, um inimigo da cruz de Cristo, que você acaba tendo que ser duro como o Senhor era com os fariseus, né? Aí não ia temperar com sal quando chamava eles de raça de víboras, né? Raça de filhos do diabo, vós tendes por pai o diabo. Ó. Alguém fala, mas temperou com sal? Fala, não, ali é juízo. Ali é juízo, ali jogou um saco de sal na cabeça deles. Então, entendendo que aqui, andar com sabedoria é com os que estão de fora, aqueles que não conhecem a verdade ainda. E procura-se abrir uma porta para eles, para que eles conheçam o Evangelho, conheçam a Cristo, conheçam o sacrifício de Cristo. Aí sim, você tempera, você chega com jeito, com educação, sabendo que você não pode invadir a privacidade da pessoa, não pode tomar mais tempo do que o necessário, não é? Tinha um irmão, uma vez ele contava que um certo irmão, numa reunião, isso foi lá no Canadá ou nos Estados Unidos, fez uma oração assim, de 1 hora, né? Aí quando acabou a oração, daí vem o irmão falar com ele e fala assim: irmão, a sua oração me levou até o céu, e depois ela me trouxe de volta para a terra. Tinha sido muito longa, não tinha jeito de aguentar um negócio daquele. Então, até na maneira como nós nos comunicamos com as pessoas, nós temos que ter essa educação, essa percepção, para vermos quando é que nós estamos sendo inconvenientes, para não espantar o freguês, né? Como quem costuma dizer. Tem até uma frase que a gente usa em vendas, né? Tem um vendedor que ele sempre ganhou a discussão com o cliente, mas nunca ganhou um cliente. Então, o objetivo nosso não é ganhar discussão e não é também nos posicionarmos como alguém que estou vendendo a mim, estou vendendo a minha pessoa para quem está me ouvindo. Não, eu estou apresentando Cristo. O papel de quem prega o Evangelho é falar assim: olha, esse aqui é Jesus, ele fez isso, isso, isso. E sai da frente. Agora, vocês se entendem aí. Esse é o papel do evangelista, o papel de quem prega o Evangelho, o papel de quem ministra a palavra de Deus. Eu me lembro uma vez, uma pregação do Evangelho, o irmão que pregou assim, foi extremamente infeliz. Ele realmente não tinha o dom para isso, porque ele já começou falando assim: vocês são todos pecadores.
e vocês vão para o inferno se vocês não crerem em Jesus. Você começou assim, a pessoa já estava, tranca a grade da casa, fecha a grade e põe um cadeado. Não ouve mais nada, esse cara chega ofendendo, chega batendo. Não, tem que chegar bem devagar, bem devagarinho, e ganhar a confiança primeiro da pessoa, se possível com uma conversa informal. Você vai pregar o evangelho, não vem com aquelas conversas de pastor, nem chamar de irmão, não é chamar de irmão o cara lá que você nem sabe quem é. Tem um verdureiro que às vezes para na frente do meu prédio aqui, eu paro o carro e vende verdura, todo mundo é irmão. Desce o pessoal dos apartamentos, é tudo irmão. Ô irmão, a irmã vai querer o quê, irmã? E o irmão vai querer o quê? O rádio do carro fica tocando música evangélica, né? Não é assim. Não é querer aculturar os incrédulos, forçar os incrédulos, né? Botar música evangélica alta para a vizinhança toda ficar escutando. Não é isso não é essa maneira de ser. Então, temperar com sal, para que saibais como convém responder a cada um. E lembrando lá de mais uma vez, de 1 Pedro 3,15, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Eu nunca esqueço, eu estava ainda congregando com os irmãos batistas, numa pequena congregação batista no interior de Goiás, e mandaram lá um obreiro, né? Um obreiro que é um semi-pastor, para conversar comigo. E aí eu comecei a falar, e falei assim, falaram lá para mim que você está dizendo que a sua mulher não pode falar na igreja. Onde já se viu isso? Você não é dono da sua mulher, você não pode forçar ela, não sei o que. Eu falei, irmão, tá? Na palavra diz isso, assim, 1 Coríntios 14 e tal. Você quer me ensinar a Bíblia? Eu tenho, não sei quanto ele falou que tinha, 20 anos, alguma coisa assim, né? Eu tenho 20 anos de convertido. E você quer me ensinar a Bíblia? Meu, você tem 20, eu tenho 1000. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, né? Isso não tem nada a ver. O tempo de conversão não tem nada a ver. Você pode ter 1 ano de convertido, 1 dia de convertido e ser muito mais sábio do que muitos pregadores e pastores e papas que existem por aí. Porque tem que ter sabedoria, quando ele fala aqui, preparados para responder com mansidão e temor. Temor, porque nós não podemos pegar a palavra de Deus e começar a bater na cabeça dos outros. Tem um versículo lá no Antigo Testamento que fala assim, não cozinhes o cabrito no leite da mãe. Deus está interessado em cabrito? Não. A lição ali é a seguinte, não queira usar aquilo que é para dar vida para causar morte. Cozinhar o cabrito no leite da mãe é matar o cabrito justamente dentro daquilo que era para dar vida para ele. A palavra de Deus tem o objetivo de dar vida. Não use a palavra de Deus para matar, para atacar as pessoas. Use para levar vida às pessoas. E quando fala aqui, e estáis sempre preparados, em 1 Pedro 3,15, para responder, para estar preparado para responder, você tem que ler a Bíblia. Você não vai saber responder, deixa eu ver, o que eu acho, a minha opinião e tal. Não. Preparados pela Bíblia, pela palavra de Deus, para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A razão da esperança que há em vós. Por que eu tenho essa esperança, essa certeza de morar no céu? Agora eu vou explicar para você. Percebe? Então é importante isso daí. Isso é temperar com sal a sua fala ou a palavra que você apresenta. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.